Olá, maravilhosa, tudo bem com você? Hoje é dia 6, a gente vai estar estudando Provérbios 6. Isso aí! Aqui fala várias coisas, né? Fala sobre emprestar dinheiro, né? Sobre ser fiador, fala novamente sobre adultério. Mas eu não vou estar falando disso não, porque é sobre emprestar dinheiro a gente vai ver logo à frente. E adultério a gente falou ontem. Então eu vou falar sobre a preguiça. Você conhece alguém preguiçoso por aí? Aqui fala sobre preguiça, gente. Deixa eu ler pra você. Preguiçosa, no versículo 6 fala: preguiçosa, aprenda uma lição com as formigas. Elas não têm líder, nem chefe, nem governador, mas guardam comida no verão, preparando-se para o inverno. Preguiçoso, até quando você vai ficar deitado? Quando vai se levantar? Então a preguiçosa diz: eu vou dormir somente um pouquinho. Vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. Mas enquanto ela dorme, a pobreza a atacará como ladrão armado. Então a gente vê aqui no versículo 6. Fala o seguinte, no versículo 7, fala que elas não têm líder, então fala sobre a autorresponsabilidade sobre os seus atos, né? Que elas, formigas, são responsáveis, ela não precisa de que ninguém fique, faça. Ela mesmo já sabe o que tem que fazer. Fala também sobre planejamento, porque elas guardam comida. Elas trabalham no verão e guardam para o inverno. Então fala sobre planejamento, né? Pensamento estratégico. E fala também sobre a procrastinação. O que fala? Eu vou dormir só um pouquinho, vou cruzar os braços e descansar depois. E aqui fala sobre que o procrastinador acaba dormindo e terminando na pobreza. Não sei se você já sofreu com isso, eu já. Porque eu tinha o hábito de deixar tudo muito pra depois. Tô até aqui pensando, às vezes, sinceramente, eu falo assim, vou deixar pra depois. Eu falo assim, não, vou fazer agora. Então, eu sou uma ex-procrastinadora. E que a gente fala exatamente, igual Alcoólicos Anônimos, ex-procrastinadora. Só por mais um dia eu não vou procrastinar. Eu não vou deixar pra depois. O que é procrastinação? É deixar pra depois. Aquela máxima, né? Não faça hoje que você pode fazer amanhã. É a máxima do procrastinador. Então, outra coisa que o procrastinador faz muito, eu tenho que fazer uma carne assada. Mas antes de fazer a carne assada, não, eu vou arrumar a cozinha, vou limpar a geladeira, você vai limpando, vai fazendo um monte de coisa. Quando no final você viu que não deu pra fazer a carne assada, você vai lá e compra um franguinho, um galeto, né? Mas, eu vou falar um pouquinho sobre esses pontos, mas eu acho muito importante ressaltar o seguinte. Quando a gente estuda sobre a preguiça, a gente vê que nem tudo é preguiça. Vou explicar por quê. Existem pessoas que se acham, eu sou tão preguiçosa, porém os hormônios dela podem estar alterados, hormônios da tireoide, né? E outros hormônios também. Então, assim, a tireoide influencia muito. Então, às vezes você acha que você tá com preguiça, mas você tá com um descontrole hormonal, né? Segunda causa, assim, da preguiça, que as pessoas podem estar deprimidas, com depressão. Eu não tenho ânimo pra nada. Eu não tô falando que às vezes a gente não quer fazer mesmo, mas aquela coisa constante. Então, às vezes, a pessoa pode estar com uma depressão e não tá nem sabendo disso. Não entendeu, não diagnosticou ainda. Terceiro ponto, por medo. Medo de fracassar. Tudo que eu faço dá errado, então por que eu vou fazer isso? Então, a pessoa não é preguiçosa, ela tem medo, né? E por que o medo, né? O medo pode ser até assim, a pessoa pode estar até se auto-sabotando. Então vamos falar de cada um então primeiro. Em relação aos hormônios, vá numa ginecologista, vá no endócrino e peça a sua dosagem hormonal para ver se está tudo certinho com os seus hormônios. É importante. Então, de repente, você vai ver lá. Aconteceu com uma amiga minha. Ela começou a trabalhar numa big empresa, sabe aquele emprego dos sonhos? E ela tava muito desanimada. Ela, gente, como é que eu posso estar desanimada se era meu sonho? Não tem nem sentido, né? E ela foi no endócrino. Quando ela viu, ela tava com problema na tireoide. Ela ajustou, começou a tomar o remédio e passou. Viu só? Então, assim, tem solução, né? Depressão. Também procure ajuda, sabe? Não passe por isso sozinha. Procure ajuda. De repente não é você que tá com depressão, mas você tá achando que o outro tá preguiçoso. Ajuda, amiga. De repente é ela que tá precisando de ajuda.
Porque às vezes a gente julga tanto, né? Que a pessoa é preguiçosa e pode estar passando por alguma dificuldade. Terceiro ponto, a procrastinação, né? A procrastinação, como eu estava falando, o que é procrastinação? É uma autossabotagem. Eu estava lendo esse livro aqui sobre inteligência positiva. Fala sobre os tipos de sabotadores. Que nós, se der mole, a gente se auto-sabota direto. Mas sabe por quê? Vou te explicar. Quando nós éramos crianças, a gente aprendeu um tipo de comportamento para sobreviver. Só que a gente cresce, a gente amadurece, hoje nós somos adultas, né? Só que o nosso cérebro, ele quer nos proteger. Então ele faz a gente ter o mesmo comportamento daquela época quando nós éramos crianças. Ele não entende que a Samarina cresceu. Então a gente acaba se auto-sabotando. Vou te explicar. Eu gosto muito de contar a história para explicar. Por exemplo, quando eu era uma criança muito, assim, muito pobre. Muitas coisas, eu ganhava muitas coisas, sabe? Meus pais tinham que fazer um esforço, assim, enorme pra eu ter. Qualquer coisa, roupa, passeio. E geralmente eu só saía pra qualquer lugar que você possa imaginar se alguém me levasse. Algum estranho, assim, vizinho, conhecido. Porque estranho no sentido não que eu não conhecesse, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Um estranho no sentido não. Um vizinho, uma vizinha, assim. Aí, uma vez, uma menina me levou, uma amiga da minha mãe, pra praia. Eu lembro como se fosse hoje. E aí eu fui mal criada, sabe? Coisa de criança. E eu escutei ela falando pra uma outra pessoa. Eu nunca mais trago essa garota, porque essa garota é muito mal criada. Eu só posso sair se eu for boazinha. Qual o comportamento que eu desenvolvi? O de agradar todo mundo. O de não dizer não. Aquela famosa boazinha, sabe? E aí eu saía pros lugares, né? Porque eu era tão boazinha que todo mundo gostava de me levar, né? Quando eu cresci, eu comecei a trabalhar, fiquei independente. Não precisava mais desse comportamento, mas eu continuava com dificuldade de dizer não, de dizer o que eu pensava, de aceitar tudo. Por quê? Porque quando eu era criança, esse comportamento, ele me salvava pro que eu queria. Só que quando eu fiquei adulta, eu não entendia, meu cérebro não entendia que, poxa, a Samarina cresceu e ela não depende mais de favor. É claro, nós dependemos uns dos outros, mas agora eu dependo do meu esforço para eu comprar minhas roupas, para eu sair, entende? E eu acabava repetindo esse padrão. É o quê? Me auto-sabotava. Então, por vezes, essa preguiça sua não é preguiça. Você está se auto-sabotando. Como fazer? Então, você analisa seu padrão anterior, quando você era criança, pensa e identifica hoje. O ideal é uma terapia, sabe? Eu acho super apoio os psicólogos. A gente tem que ter cuidado com o psicólogo, porque tem umas linhas que eles não têm os mesmos valores que a gente. E eu não tenho nada contra nenhum deles. Eu só acho que psicólogo, a gente tem que ter afinidade, né? Nos nossos valores. É o meu pensamento. É o que eu acredito. Então, assim, a gente tem que ter atenção e procure realmente, assim, uma ajuda, porque você vai passar a entender, às vezes, que essa sua preguiça não é preguiça. É simplesmente um ajuste comportamental que você precisa ter. E Deus, gente, ora ao Senhor. Aqui fala na Bíblia, aqui em Provérbios, tem falta de sabedoria, peça a Deus. E Ele vai te mostrar, Ele vai te dar esse discernimento. Por que esse comportamento específico acontece com você? E se não acontece com você, acontece com alguém, pare e pensa. Às vezes a gente julga muito. E a gente não entende o que está acontecendo com a pessoa. Tá? Compartilha comigo, fala comigo. Qualquer dúvida, eu tô aqui. Beijo no seu coração.